Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre ética e moral. A gente vai falar um pouquinho, né, das diferenças entre ética e moral, algumas semelhanças, né? E por que hoje é tão comum quando a gente fala de ética e moral e a gente vai procurar aulas que falem sobre ética, sobre moral, a gente vê um emaranhado de informações e parecem que umas não batem com as outras. Então, para a gente entender direitinho qual é a diferença e como a ética e a moral elas são entendidas hoje, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar lá atrás, na etimologia da palavra. Qual que é a etimologia da palavra ética? Qual que é a etimologia da palavra moral? Da onde elas vêm? As duas nasceram, são do mesmo lugar? Não. Primeira resposta, não. Então, vamos pensar assim. Quando a gente fala em ética, ela vem da palavra ethos, do grego, né? E significa o quê? Modo de ser. É claro que dentro do modo de ser está inserido aí os costumes, né? O jeito que a pessoa leva a sua vida, como ela se conduz. Então, querendo ou não, embora algumas pessoas dizem que ela não tem nada a ver com o caráter, tem sim, né? Na sua raiz, o modo de ser, os costumes têm sim a ver com o caráter, tá? Que hoje a gente diz que ela não tem nada a ver com caráter porque a gente está colocando num contexto atual. Mas se a gente for pegar a raiz da palavra, ela tem sim a ver com o caráter, tá? E no caso da moral? A moral vem da palavra mor, né? Moral. Não vem mais do grego, vem do latim, iniciada ali pelos romanos. E ela quer dizer o quê? Ela quer dizer costumes. Então percebam que entre costumes e modo de ser, as coisas são muito ligadas, são muito semelhantes. De início, né, há 2000 anos atrás, 2000 e pouco anos atrás, aí vocês vão entender da seguinte forma. Elas eram muito parecidas, elas eram muito semelhantes, elas queriam tratar das mesmas coisas, tanto a moral no latim, quanto a palavra ética, ethos, né, no grego? Acredito que sim. Mas e hoje? Como que a gente pode entender a palavra ética e a palavra moral nos dias atuais? Você tem que pensar da seguinte forma. Pensem comigo. Quando você fala em moral, você tem que pensar o seguinte. Moral, ela está ligada diretamente com as minhas ações de costume. Aquilo que é passado para mim, pela minha tradição, pela minha sociedade, por aquele lugar que eu vivo, como que é a minha sociedade, como que é a minha cultura, né? O que é tido como certo, como errado, como bom, como ruim, dentro da minha cultura. Então, estou falando em moral, é um ensinamento, já foi me dado, eu nasci e foi sendo construído o meu caráter moral, vamos dizer assim. Minha mãe, meu pai, meus avós, minha sociedade foi me ensinando como eu devo agir, de que forma eu devo agir. Mas percebam que quando eu aprendo de que forma eu devo agir, dentro disso não está incluído que eu tenha que fazer uma reflexão, que eu tenha que pensar muito sobre o assunto, né? Refletir sobre o porquê eu estou agindo daquela forma. Eu apenas aprendi e eu reproduzo essa moral, certo? Por exemplo, quando a gente fala nos 10 mandamentos bíblicos, ali vão ser mandamentos que vão te ensinar moralmente o que você deve e o que você não deve fazer, como você deve e como você não deve agir. Então já é direto, não te impõe, né, um pensamento, não te impõe uma reflexão mais profunda. Quando a gente fala em ética, né, colocando isso nos dias atuais, a gente está dizendo o quê? A gente está falando de uma ciência que vai estudar as reflexões sobre esses comportamentos, sobre essa atitude moral, sobre esse caráter moral, certo? Então, quando eu vou pensar, vamos supor, matar alguém é errado? Se eu penso do ponto de vista da moral, eu já tenho a resposta rapidamente. Sim, matar não é bom. Matar é uma coisa ruim.
Agora, se eu pensar do ponto de vista da ética, eu vou ter que me colocar na situação, eu vou ter que fazer uma análise da situação. Em que contexto alguém matou? Em que contexto essa morte ocorreu? Foi necessária? Por quê? Havia um outro jeito? Daria para não se matar nessa ocasião? Então eu vou analisar todo o contexto. Vamos supor essa pessoa que matou, né? Essa suposta pessoa que matou, ela matou para defender a sua própria vida? Ou não? Ou ela matou apenas porque, vamos supor, ela estava numa situação de assalto, assaltando alguém, aí ela vai por maldade e mata essa pessoa. Como que eu vou julgar isto? Então percebam que vai depender da situação, eu vou ter um olhar crítico para a questão. Então todas as questões que envolvem a nossa vida, a gente tem que ter o quê? Um olhar crítico. Aí as pessoas dizem, essa pessoa é ética, essa pessoa não é ética. Esse termo antiético, né, que o pessoal usa, nem existe, mas dentro da nossa cultura, dentro dos nossos conhecimentos atuais, o que a gente entende por antiético? Aquela pessoa que age, né, sem um pensamento crítico, sem um raciocínio e também, principalmente, né, no caso aí, além dela não ter a moral, esse caráter apurado, como as pessoas, como a sociedade exige, ela também não tem uma reflexão do outro. Porque quando eu ajo eticamente, eu suponho que eu não estou pensando somente em mim, eu também estou pensando no outro, na minha vida em sociedade. Eu não estou pensando apenas na minha liberdade, mas também estou pensando na liberdade do outro. Compreende? Vou colocar aqui algumas situações para vocês perceberem, né? Eu gosto de dar exemplo, porque com exemplo fica sempre mais fácil da gente compreender, principalmente quando a gente trata de diferenças e semelhanças entre as coisas. Por exemplo, vamos supor que você foi a uma padaria comprar pães. Na hora que você foi pagar, o que a caixa fez? Ela te deu um troco a mais, um valor a mais. O que você faz? Você dá uma olhada para o lado e vê que a tua vizinha está ali, na fila também, esperando para pagar o pão. Aí você vai pensar mais ou menos assim, nossa, é feio pegar dinheiro dos outros. Ela percebeu que o troco está a mais, vou devolver. Colocando dessa forma, eu vou entender que a sua atitude, né, o que você fez, a sua ação, ela foi uma ação moral. Porque você pensou naquilo que o outro ia pensar de você. Você não fez uma reflexão mais profunda se aquilo realmente era certo ou errado e por quê. Tá vendo? Por que era certo ou errado. Agora, vamos supor esta mesma situação, você vai agir agora não mais de uma forma moral, tá? Como da primeira vez que a sua vizinha estava lá olhando. Agora, você com você, é como se você fosse invisível, mas você fosse agir da mesma forma, se todos estivessem te vendo, ok? Então, vamos supor, você está lá na mesma fila da padaria, só que desta vez não tem a sua vizinha, não tem ninguém que você conhece. Aí a moça te dá um troco a mais. O que você faz? Você reflete, pensa, analisa a situação. Gostaria que fizesse contigo? Você devolvendo um troco a mais, você gostaria que a pessoa te retornasse o dinheiro a mais? Ou você pode pensar ainda outra coisa, você pode analisar de vários ângulos. Você pode pensar, poxa vida, essa menina que trabalha aí nesse caixa, ela não é a dona da padaria, ela vai pagar isso no final. Ainda você pode pensar um pouquinho mais. O dono da padaria também não é obrigado a vender os seus produtos por um preço menor. Não é certo, não é justo que eu fique com esse dinheiro que não é meu. Além da caixa ter que pagar esse valor depois mais tarde, quando for fechar o caixa, o dono da padaria vai levar prejuízo. Aí você poderia pensar assim, mas que me importa, o dono da padaria é rico? Dentro dos nossos costumes, né, dentro da nossa visão de sociedade, e penso que de uma maneira geral, aquilo que você não quer para você, você não quer pelo outro, então isso é muito ético. O que você deveria fazer? Devolver o dinheiro. Uma ação ética. Percebe que eu não preciso do outro, eu preciso da reflexão. Aonde entra o outro aí?
O outro entra, como eu devo agir com os outros, pensando no bem do outro, mas também, ao mesmo tempo, pensando no meu bem. Nós não estamos em sociedade? Tudo aquilo que a gente joga para fora, tudo aquilo que a gente expõe para o mundo, acaba o mundo depois expondo de volta para a gente. É aquela coisa que a gente fala assim, uma criança, ela foi mal educada, né? Ela cresceu num contexto social ruim, ela não teve boa educação, ela não teve princípios. Que cidadão que a gente dá para o mundo? Certo? Esse cidadão vai retornar para a gente mais tarde. Agora, se a gente fizer a coisa da forma que parece ou que a gente considera mais correta, qual que é a tendência? A tendência é a gente gerar um cidadão melhor para o mundo. E isso vai retornar para a gente. Então, a gente deve fazer para o outro aquilo que gostaríamos que também fizessem conosco. Então, essa é a visão mais próxima, né, para você separar essa visão do que é ética e do que é moral. Né? Você está num ônibus lotado, aí você conseguiu sentar. Você sentou, beleza. Só que daí você olhou para o lado, você viu, poxa vida, esse lugar é de pessoas idosas. Mas tudo bem, vou continuar sentado aqui. Aí entra um velhinho. Aí você fala, vou fingir que estou dormindo para não dar lugar. Aí de repente você olha para o lado e vê que tem pessoas conhecidas no ônibus. Fala, não, vou me levantar, que esse pessoal aí vai começar a falar, melhor não. Moral. Tá vendo? Você está sendo guiado por uma moral. Você está vendo aquilo que a sociedade, está percebendo aquilo que a sociedade te ensinou como coisa errada, como coisa incerta, injusta, e está agindo pautado na moral. Quando você age pautado na ética, assim que a pessoa idosa entra, você já tem aquela reflexão, você pensou, questionou, aquela pessoa é idosa, aquela pessoa tem os ossos mais frágeis, aquela pessoa está muito mais cansada do que eu por conta da idade, então é justo que eu dê o lugar para essa pessoa, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado das aulas. Nas próximas aulas eu vou tentar falar de algum filósofo que fale sobre ética, tá? Não escolhi ainda qual. Estou pensando talvez em Kant, Santo Agostinho. Aí a gente se vê então nas próximas aulas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, ok? Beijo, beijo.